Mas vamos falar de CSA 2, Náutico 1, né? O Náutico segue sem vencer. Segunda derrota fora de casa, segue apenas com um ponto, inclusive na zona de rebaixamento, né? Vai terminar a terceira rodada na zona de rebaixamento. 18ª colocação. Um jogo, Atusildo, eu vi o segundo tempo, tá? Eu não vi o primeiro porque eu estava acompanhando Ceará e São Paulo. Mas até a expulsão, o Náutico até parecia bem postado, até melhor do que o CSA. E aí me pareceu que a expulsão do Marco Antônio acabou condicionando muito, né? Aí o Náutico perdeu força, o CSA conseguiu equilibrar mais o jogo. Eu acho que o Náutico estava melhor até aquele momento. E aí, com um jogador a menos, né, o CSA, o Náutico acabou tomando o segundo gol. E aí não teve força nem para pressionar, né, nem para ali, no abafa, conseguir o gol de empate. E a equipe acabou sendo derrotada. A expulsão, de fato, na sua visão, condicionou esse resultado? Fábio, se a gente fosse falar só do jogo, só do que aconteceu no campo, condicionou. Na expulsão, o Náutico ficou perdido em campo. O CSA teve um domínio ali do jogo suficiente para poder conseguir chegar ao gol. O segundo gol, né? Que depois veio a decretar, né, a vitória do CSA. Mas veja só, Fábio, se você teve essa impressão que o Náutico um pouco melhor ali, no segundo tempo, até antes da expulsão, no primeiro tempo, o Náutico ainda foi melhor do que esse trecho que você viu, tá? O Náutico jogou melhor do que o CSA até a expulsão, a verdade é essa. Mas, Fábio, vamos lá. Para a gente analisar esse jogo, por isso que eu fiz questão de dizer assim, se for analisar só dentro de campo, do que aconteceu ali, o Marco Antônio ele é o maior responsável. Quase 90% da responsabilidade. Porque ficou muito nítido que o Náutico vinha melhor que o CSA e depois da expulsão o Náutico acaba em campo e sai derrotado. Mas eu acho que não dá para analisar esse jogo só com os 90 minutos, as 4 linhas, o que aconteceu dentro do campo. Tem que trazer elementos externos, tá? Porque é um início de trabalho de Hélio dos Anjos, onde esses elementos eles se fazem presente o tempo todo. Eles não saem de dentro do campo, tá? E aqui eu vou novamente, já virou uma máxima já em pós-jogos do Náutico, em telecast do Náutico, que é trazer o trabalho do departamento de futebol, tá? Todo jogo a gente sente a presença do departamento de futebol do Náutico, sempre pontuando erros e falhas que acontecem durante o jogo. E o jogo de hoje não foi diferente. Hélio dos Anjos está na sua segunda partida. Na partida passada contra o Botafogo, a gente comentou aqui, a gente viu elementos interessantes para o início de trabalho. Eu acho que o Náutico ele bota mais um tijolo nisso. Aqui eu vou separar o resultado, né? Vou deixar o resultado um pouco de lado, apesar de que o resultado é uma coisa preocupante demais para o Náutico, porque é um ponto em 9 disputados, mas eu preciso isolar um pouco o resultado aqui para poder falar da progressão do trabalho do Hélio dos Anjos. No jogo de hoje, a gente já viu o Náutico de saída jogando mais de uma forma tática, muito do que o Hélio costuma a praticar. Então a gente viu a entrada de um terceiro atacante, a gente viu 2 pontas, né? O Kelvin entrou como titular hoje, com o Vinícius do outro lado, o Paulo Sérgio centralizado. Então ele teve que trabalhar só com 3 jogadores no meio campo. Optou pela permanência do Igor Pereira, junto com o Alemir. Quem foi sacado do time foi o Marco Antônio, tá? E com o Patrick Alana na armação. Esse é o esqueleto, é a forma tática que o Hélio gosta de trabalhar, e a gente sabia que ia chegar nisso em algum momento. No jogo passado, no primeiro tempo não foi assim, mas no segundo tempo, em algum momento, ele já estava trabalhando dessa forma. Agora ele já preferiu ir de frente com isso. O Náutico, ele se comportou bem no que se diz respeito a ter mais variações, somente de jogada de ataque. Ser um pouco mais criativo, tá? Jogar, por exemplo, um pouco mais pelo meio. O Náutico de Marquinhos Santos tinha uma dificuldade imensa. Na verdade, ele abdicava de jogar pelo meio. Você não via jogadas pelo corredor central, você não via infiltrações, você não via passes verticais. Na verdade, o que você via era, em boa parte dos jogos, abdicar de jogar, tá? E quando ia tentar algum lance de ataque, era muitas jogadas pelos lados, com cruzamentos excessivos. E no jogo de hoje a gente viu
algo diferente. Por exemplo, o gol do Náutico, ele sai num passe centralizado, né? O Aldemir recebe essa bola, tem a movimentação do Paulo Sérgio mirando um espaço vazio atrás da zaga. O Aldemir dá um bom passe, né, para o Paulo Sérgio consegue cravar ali, né, matador, consegue fazer o gol. Porém, tudo que a gente viu de positivo, de interessante, de início de trabalho, mas é um trabalho que a gente vê que está andando, também teve seus problemas. Muitos problemas, na verdade. Até pelo estilo Hélio dos Anjos. Porque Hélio dos Anjos, Fábio, ele é um treinador que ele não sai escondendo as suas mazelas, tá? Ele não sai escondendo as suas feridas. Ele deixa tudo muito exposto. Até para poder conseguir promover que esse time jogue, que esse time seja criativo, que esse time tenha alternativas. Para isso, uma exposição acaba acontecendo do time. Então você vê falhas de volante, você vê falhas de zagueiros, você vê um lateral que acaba botando ali para fora o que tem de pior, por exemplo. Marquinhos Santos protegia seus jogadores. Então, jogadores fracos ficavam às vezes encaixotados numa dupla de zagueiro, ou então um volante ficava cercado por outros 3, 4 volantes. Teve vários jogos que Marquinhos Santos jogou com 4 volantes. A gente chamou aqui de cinturão de volante. Então isso acaba protegendo alguns jogadores. Até um sistema defensivo como tudo acaba sendo protegido. O Hélio não. O Hélio, como ele tem uma propensão mais ao ataque, a tentar propor o jogo, a tentar ter o controle da partida, alguns jogadores ficam bem expostos e acaba aparecendo mais a fraqueza desses atletas. Então, alguns jogadores, assim, isso ficou muito claro na partida de hoje. Por exemplo, Arnaldo novamente, né, que já foi uma peça que tinha jogado muito mal no jogo anterior. Dessa vez ele foi reserva, mas quando ele entrou, foi um jogador muito abaixo. Um jogador que, na verdade, ele não tem condição nem de vestir a camisa do Náutico, tá? Outro, Ryan, que foi um problema desde que foi contratado. Na reta final de Marquinhos Santos, do nada, Ryan voltou a jogar no time. Era um problema, mas na formação de Marquinhos ficava encaixotado ali e um pouco protegido. Ainda assim conseguia falhar, mas protegido. E nesse time de Hélio, o Ryan entrou no jogo de hoje e eu não consegui entender essa substituição. Eu acho que essa vai muito na conta de Hélio. Tava bem, né? O zagueiro tava amarelado, né? Eu acho que foi por isso. Exatamente. E isso para mim não é uma boa desculpa, porque o zagueiro está acostumado a jogar amarelado, tá? Se fosse Eu até usei um exemplo assim, Fábio. Se fosse um volante que nem é tão bom e no banco eu tenho um cara que se assemelha a ele, faz sentido. Faz sentido, né? Agora, um zagueiro que o titular é 1000 vezes melhor do que o reserva, não faz sentido, até porque os zagueiros são acostumados a jogar amarelado. O zagueiro consegue se proteger mais. Ele tem essa capacidade de entender que, pô, a partir de agora eu estou com cartão amarelo, então eu vou me expor menos. E também não aconteceu aquela situação típica que tem, e acabou acontecendo no jogo passado, não sei se você acompanhou, aí em Campina Grande, o 13 jogou com o Santa Cruz e um jogador do Santa já estava amarelado, deu no meio do jogador do 13, todo mundo achava que ia ser expulso, o juiz não expulsou, aí o treinador foi lá e tirou ele. Porque foi um erro do juiz em não ter expulsado. Então, qualquer coisa que esse cara fizesse, ele ia ser expulso. Não foi isso que aconteceu no jogo de hoje. O Mastro não tinha feito uma nova falta e ficou ali pela conta do juiz. Eu entenderia um pouco se fosse um caso assim. Isso não aconteceu. Então, para mim, foi um erro do Hélio dos Anjos fazer a substituição e optar pelo Ryan. Deveria ter optado pelo Felipe, que é um jogador que, antes da chegada de Hélio, vinha fazendo melhores jogos. O Ryan, todo jogo ele falha. A regularidade de Ryan se dá desde o ano passado pelo Londrina, tá? Ele lá já falhava numa regularidade impressionante. Todo jogo o Ryan estava lá apontando a falha dele. E no jogo de hoje não foi diferente. Ele entrou e foi um dos responsáveis pelo gol que o Náutico tomou, né? Ele foi totalmente dominado ali pelo Igor Bahia. Mas só para a gente voltar e fazer um pouco a recapitulação, o Náutico estava melhor na partida no primeiro tempo, e aí o CSA consegue chegar ao gol. Para mim, uma falha tremenda do Kelvin, tá? O Kelvin, ele é driblado lá na ponta esquerda ofensiva do time do CSA, e ele sai para fora do campo, e ele não volta rápido. Aí tem um cruzamento,
e acaba que o centroavante do time do CSA acaba fazendo gol, o que dá uma impressão para quem está assistindo, dizendo que o cara está impedido, pô. Porque ele claramente estava à frente dos zagueiros. Mas tinha o Kelvin, que simplesmente estava fora do campo. E aí, das duas, uma, e eu prefiro acreditar na primeira, tá? Ou ele é meio lerdo e resolveu voltar andando, dando condição ao centroavante do CSA, ou para mim, a segunda opção, que para mim é pior, eu não quero acreditar nisso, ele tem um desconhecimento da regra. Porque há muito tempo já que a regra mudou, né? E um jogador que está do lado de fora do campo, após a linha de fundo, ele é um jogador com o campo. Ele dá condição de impedimento, porque lá antigamente não tinha isso, não era Fábio, o jogador quando estava para fora, ele não contava como um jogador participando da partida. Essa regra já mudou há algum tempo e não é possível que o jogador ele não conheça essa regra. Assim, eu sei que jogador de futebol não é a maior referência da capacidade intelectual, né? A gente não tem jogador de futebol que quando acaba a carreira vira um cientista, vira um cara de renome, ganha prêmios Nobel, isso não acontece. Mas também, você não saber a regra da sua profissão que paga ali dezenas de milhares de reais para você, não é possível. Eu não consigo acreditar nessa opção, porque se for desconhecimento da regra, aí, desculpa, velho, quando um time contratar um jogador, vai ter que alfabetizar o jogador, vai ter que ler o livrinho de regras pro cara, vai ter que dizer que a bola é redonda, vai ter que falar coisas muito básicas para ele. Mas, enfim, ele acabou saindo bem além de fundo, demorou a voltar a campo, deu condição o time do CSA. Só para deixar claro, se o jogador tivesse sendo atendido ali, aí não. Aí, obviamente, ele. Mas se ele sai ali sem autorização do árbitro, aí é conta dele. Ele continua dando condição, né? Senão o jogador ia sempre ser esperto, né? Ele tá ali perto da linha, ele dá um passo para trás e deixa o jogador impedido, né? Então, realmente, acabou vacilando lá o Kelvin e o Thiago Marques fez o gol. Inclusive, Alisson, eu percebo que o Náutico é um time que, para ele fazer um gol, é sempre muito mais difícil do que o adversário fazer um gol. Parece que o adversário não precisa de tanto para fazer o seu gol. Até o próprio Náutico acaba vacilando nos lances. Os dois gols de hoje foram vacilos. Os adversários vacilam menos, né? Os adversários, o Náutico geralmente não vacilam contra o Náutico. Isso vem acontecendo. É como se o Náutico tivesse que ter um ápice de criatividade para poder fazer a jogada certinha, movimentação, ficar de cara a cara com o goleiro, finalizar, tudo certinho, gol. Já o adversário consegue o gol numa pichotada, é o zagueiro que falha, é o cara que é facilmente driblado, ou o cara que tenta fazer uma cobertura e erra, como até aconteceu no jogo do Botafogo, o Botafogo não conseguiu fazer o gol, mas é sempre, é mais o Náutico propiciando ao adversário a jogada, né? É como se o Náutico fosse o ponto criativo do adversário, né? Ele diz, não precisa você criar não, eu vou aqui lhe dar uma oportunidade de gol. Os dois gols do Náutico, na verdade, foi assim, né? Mas só voltando um pouquinho em ordem cronológica, o CSA abriu o placar. Nesse momento o Náutico era melhor na partida, tá? Foi um choque ali durante 5 minutos, mas depois o Náutico volta a se estabilizar e consegue chegar ao gol. Como eu disse, Auremi, eu até fiquei curioso em saber como é que o Náutico recupera essa bola, mas acabou que a transmissão não pegou. O CSA estava saindo com a bola, em algum momento o Náutico consegue dar esse bote, eu não consegui ver, a transmissão não mostrou. Quando a transmissão volta, já está o Auremi com a bola na linha do meio campo. E dali ele consegue um bom passe para o Paulo Sérgio matador, aparece atrás da zaga, coloca a bola no cantinho e empata a partida. O primeiro tempo acaba 1-1, o Náutico teve um volume de jogo ainda depois do gol também, apesar de já ter sido ali já na reta final, e a impressão que dava não era só que o empate foi justo, na verdade a impressão que dava é que o Náutico poderia ter saído vitorioso nessa primeira etapa, Fábio. E aí, no segundo tempo, volta ali no momento que os times estão... Porque, veja, o jogo inteiro teve espaços para os dois times jogar, tá? Eu acho que as chegadas do Náutico eram um pouco mais contundentes, mas o CSA chegava também. Então, no segundo tempo, teve um pouco ali de... O CSA chegava uma hora, depois o Náutico chegava. Teve um momento do 10, 15 minutos que o Náutico não se ouve bem. Isso acabou acontecendo. Mas aí o Náutico retoma o controle do jogo. E, na verdade, eu acho que foi até um momento que tu conseguisse assistir.
É o momento que eu mais gostei do Náutico, tá? Porque foi um momento que o Náutico conseguiu fazer um volume com jogadas muito ordenadas. Teve um lance que o Náutico estava com muitos jogadores assim, engrossando a última linha do CSA, e eu acho que era o Auremi que estava vindo com a bola, e o Patrick Alain vem de encontro a ele, que foi a única vez também no jogo, teve mais do que essa, eu não lembro, que ele precisa fazer mais isso. O Patrick Alain vem de encontro a ele para receber essa bola, o Patrick Alain recebe, espeta para o Marcos Ítalo na ponta direita, o Marcos Ítalo faz um belo cruzamento e o Marco Antônio assim perde um gol na pequena área de cabeça. Perdeu meio que o tempo da bola ali, a bola subiu demais. Se ele não cabeceasse, tinha o Paulo Sérgio chegando livre atrás dele. Então foi uma jogada que eu achei muito bem construída. E muito por causa dessa aproximação que o Patrick Alain fez. O Patrick Alain, Fábio, é um jogador que tem seus números na temporada, mas se for olhar as últimas partidas, principalmente agora na Série C, que é o que vale, ele está sendo muito falho, tá? Não consegue colaborar com gols, não consegue colaborar com assistência, e no rendimento dele ali é muito abaixo. Mas muito por causa disso, que eu acho que é um trabalho que o Hélio vai precisar fazer com ele, de colocar ele dentro do jogo. Porque do mesmo jeito que eu estou dizendo que ele fez essa jogada de 20 em contra ao Auremi para dar essa opção e conseguir dar esse passe para o Marcos Ítalo, que cria toda a jogada para o gol perdido pelo Marco Antônio, em várias outras oportunidades, ele poderia fazer isso e ele simplesmente não faz. Teve momentos no primeiro tempo que o Vinícius, junto com o Luiz Paulo, faziam uma boa dupla ali pelo lado esquerdo de ataque do Náutico, mas a zaga do CSA, bem postada, precisava de um terceiro jogador. Precisa de um terceiro jogador chegando para poder fazer uma triangulação. E pela forma que o Náutico coloca o time em campo, não tem como ser outro jogador a não ser o Patrick Alain. Não é só porque ele é o meia, não. É porque não tem outro jogador para chegar ali. Paulo Sérgio está de centroavante. O Aldemir está cobrindo a cabeça de área. O Marco Antônio é um cara que espeta mais pelo lado direito. Não tem como chegar outro jogador pelo lado esquerdo. A não ser que você cobre que o zagueiro chegue. O zagueiro pela esquerda. O único jogador que pode fazer essa movimentação para poder fazer uma triangulação, fazer um jogo apoiado ali, para poder sair alguma jogada, é o Patrick Alain. O Patrick Alain precisa chegar nessa bola. Às vezes, ele até entende que tem que chegar nessa bola, mas daqui para que ele entenda que tem que chegar e tomar a decisão de começar a se aproximar com certa lentidão, a jogada já acabou. Então, acho que esse é um fato que vai destravar muito o ataque do Náutico e vai trazer o Patrick Alain para uma participação maior. A não ser que o Hélio dos Anjos não consiga fazer isso com o Patrick e opte por mudar. Também pode ser, pode entrar o Caio Vitor no lugar do Patrick Alain, até porque também não tem como ter essa paciência toda com o jogador. Mas, voltando lá à cronologia que a gente está seguindo aqui, foi o melhor momento do Náutico no jogo, teve essa jogada com o Marco Antônio, logo em seguida também teve uma jogada com o Paulo Sérgio, sempre uma produção interessante do time do Náutico. O Náutico era o melhor time naquele momento, e aí houve a expulsão do Marco Antônio. Assim, eu já venho citando que Marco Antônio, ele tem lá suas valências. Eu acho que Marco Antônio não é Arnaldo, tá? Marco Antônio não é um jogador que não serve de nada, que tem que ser dispensado. Não é isso. Eu acho que ele pode ser utilizado de algumas maneiras que ele pode colaborar. Pode ser titular, pode ser reserva, dá para encontrar maneiras com o treinador correto, fazendo ele fazer uma certa função, ele pode colaborar. Agora, no geral, eu tô com essa impressão, desde que ele foi pro CRB, que Marco Antônio ele passa muito aquela imagem de peladeiro. E a expulsão de hoje dele foi expulsão do peladeiro, pô. Ele recebe a bola sozinho, erra o domínio, tá? Ele erra o domínio, a bola escapa, fica mais com o adversário e simplesmente ele tromba assim de frente com o adversário. Cartão amarelo clássico, tá? Até porque ele não era o último homem, mas naquele corredor direito ali, meio que era. Só ia ter os zagueiros que já estavam pendendo um pouco mais para o outro lado. Então ia ser uma boa chance de gol para o time uma boa chance de ataque para o time do CSA. Então, para mim, foi correto o cartão amarelo, ele acaba sendo expulso. E nesse momento, o Náutico ele não conseguiu se encontrar como um time com um homem a menos. Não sei se é cobrar demais, mas eu acho que o Náutico poderia se postar de outras maneiras. O Náutico não conseguiu absorver a expulsão, tá? E aí o Náutico se perdeu. O Náutico que já ali continua jogando da mesma forma que estava jogando, não conseguiu
criar uma forma de entender, eu estou com um jogador expulso, aquele ponta que está ali espetado já não vai poder mais ficar lá, eu vou ter que trazer mais, o Paulo Sérgio vai ter que fazer um trabalho mais sujo aqui, quase que de volante. Não, o Náutico não entendeu isso, não, ficou muito espalhado em campo, ficou muito vulnerável, o time do CSA começou a ter um volume grande, o gol veio de bola parada, mas bola parada é essa que surge desse volume que o CSA começou a impor em cima do Náutico, né? E aí foi uma jogada de bola parada, que a bola vai no segundo pau, para mim não tinha como o Muriel sair na bola, aí a bola sobra para o Igor Bahia, e aí tem a presença, né, do nosso querido Ryan na jogada. Eu acho que o Ryan ele não consegue dificultar o trabalho do Igor Bahia nesse lance, tá? Ele facilita demais, o Igor Bahia ali domina ele no lance e consegue ali numa giradinha fazer o gol. Eu vi muita gente falando do Muriel na partida de hoje. No primeiro gol, eu nem entro em discussão, não consigo imaginar o que é que o Muriel poderia fazer aqui naquele lance. No segundo gol, eu não vejo que era lance dele sair quando há a primeira cabeçada. As pessoas estão questionando que ele deveria ter saído mais rápido para tentar abafar ali nos pés do Igor Bahia. Não sei, tenho minhas dúvidas. Confesso que só vi o lance ao vivo. Não revi o lance depois, mas eu acho que dificilmente ele conseguiria ali impedir aquele gol. Eu coloco mais na conta da zaga. Também. Até porque o Ryan estava na frente dele, né? A menos que ele entrasse no corpo do Ryan e fosse abafado. Tem um jogador na frente dele, então não tinha muito o que ele fazer ali. Tanto na disputa de bola, acho que é o Carlinhos que está disputando a bola, poderia ter disputado a bola com mais convicção. E eu acho que o Ryan, apesar de que o Igor tinha uma certa vantagemzinha em cima dele, mas tem mil maneiras ali de um zagueiro atrapalhar. Uma coisa eu garanto. Em nenhum momento o Ryan conseguiu dificultar alguma coisa para o Igor Bahia. O Igor Bahia fez o que quis naquele lance. E até foi um gol assim de centroavante mesmo ali, de imposição. Imposição essa em cima do zagueiro do Náutico, né? Então eu coloco mais na conta do Ryan. E aí o Náutico ficou sem forças para poder reagir. O time do CSA, muito inteligente, entendeu logo o jogo que não ia acontecer mais nada ali. Já tratou de tirar o outro centroavante, o Thiago Marques, eu acho, não é o nome dele, tinha feito o primeiro gol. E colocou mais um jogador do meio campo ali para dar uma contenção e trouxe o resultado para casa. Assim, a partir desse momento não teve dificuldade para trazer o resultado para casa. Então a gente tem aí 1,9. Na questão, se você olha para os resultados e para a tabela, é muito preocupante, tá? Uma largada assim, com um ponto só em 3 jogos, o Náutico vai acabar a rodada dentro da zona de rebaixamento, o que traz uma pressão maior, tá? Na questão do rendimento, como eu disse, tem uns pontos interessantes para o início de trabalho de Hélio dos Anjos, mas também tem algumas chagas ali expostas, né? E muito preocupante também para o jogo seguinte, né? Na terça-feira vai jogar contra nada mais, nada menos do que o São Paulo no Morumbi, provavelmente com o Arnaldo de titular, porque o Marcos Ítalo saiu machucado, provavelmente com o Aldemir de primeiro volante, porque o Igor Pereira saiu machucado. Então problemas sérios que o Náutico vai levar para esse jogo lá no Morumbi. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco, Fábio, sobre um pouco do extracampo, que eu acho que a gente tem que pontuar sobre o chefe do departamento de futebol do Náutico, assim, que eu acho que para mim que a gota d'água já aconteceu há muito tempo, na verdade, e eu acho que não tem outro caminho a não ser o Náutico promover uma mudança nesse departamento de futebol. Alguém precisa ser responsabilizado. Muito bem. Vamos para o campinho, aí depois a gente volta aí para esse assunto. Alguns comentários aqui, o Aulus Mendes está por aqui, o Sandro Fernando fala que o Carlinhos falhou no primeiro gol e o Muriel não protegeu a barra no segundo gol. Então era para ele não ter saído, então, né? Se era para proteger a barra, ter saído foi errado. Eu acho que o miolo de zaga hoje foi muito inseguro. A zaga que a gente elogiou contra o Botafogo, até jogando de uma outra forma, né? Contra o Botafogo, essa zaga ficava numa linha mais alta. Hoje não foi tão alta assim, tá? Trabalhou muito com linha média. Inclusive, os 2 gols saem no momento que o Náutico tá com linha baixa, tá? No momento que a zaga tá postada mesmo dentro da área. E foi no momento que a zaga demonstrou fragilidade. Não só nos lances do gol, que já seria suficiente, né? 2 gols por insegurança da zaga, mas em outros lances também,
com muita dificuldade de tirar essa bola da área, de conseguir espanar mesmo a bola. Até Muriel. Pronto, tá aí. Eu vejo a turma citando problemas de Muriel no lance dos gols. Eu não enxerguei, mas teve um lance de Muriel que me chateou muito, uma bola que... Uma dessas pichotadas que o Náutico deu errado dentro da área, a bola subiu muito, estava ali no limite da pequena área, ele tinha certo espaço para subir, encaixar a bola, e simplesmente ele deu uma tapa assim para tentar tirar da área. Um goleiro da importância de Muriel, do que Muriel representa, o salário que ele recebe, a experiência que ele tem, não pode não encaixar uma bola daquela, sabe? É o tipo de lance que você vê goleiro da base fazer. Um goleiro como o Muriel teria que ter uma segurança para chegar, subir ali, pegar aquela bola, encaixar e repor, e o lance continuar, e você ir sentindo a confiança no goleiro. Ele espanar aquela bola ali é até meio ridículo. Muito bem, então vamos começar pelo Muriel, né? Só dando minha opinião aqui, eu acho que no primeiro gol ele ficou muito debaixo da trave, né? Eu acho que ele, quando ele viu que o jogador estava ali para dominar a bola, virar e chutar, eu acho que ele poderia ter ido para frente e tentar travar o jogador, assim. Eu acho que ali ele foi lento no primeiro gol. Ficou a impressão que ele poderia ter feito algo melhor. E quando o jogador vai finalizar, ele meio que cai também ali, né? Foi meio estranho. Mas no segundo gol, acho que ele fez certo, assim. Eu tô revendo aqui os lances, assim. Quando ele percebe que o jogador vai finalizar, ele tenta abafar. Eu acho que não tem muito o que fazer, não. Eu Tem acho aquela que o problema é impressão mais do geral, zagueiro, né? eu culpo mais o zagueiro. Tem aquela impressão geral que aí eu não. Eu considero isso, que é tipo, as bolas que estão indo tá tomando. É o famoso goleiro chama gol. Eu nunca desconsidero isso. Eu acho que é algo meio abstrato, mas é algo que eu costumo considerar. Que, querendo ou não teve nenhum lance do CSA que veio a provocar uma grande defesa dele. Teve esses dois lances aí de muito atrapalho da defesa, e que os dois lances entraram, sabe? Mas, enfim, já avaliando ele, vou colocar um laranja. Não responsabilizo ele diretamente por nenhum dos dois gols. A torcida, eu até fiquei surpreso com a reação da torcida, tá culpando ele muito pelos dois gols, tá? Mas juntando também Ele é o menor culpado nos dois gols, tá? Mesmo que ele tenha culpa, assim, o jogador não pode estar livre daquela maneira para finalizar na pequena área no primeiro gol. E no segundo também foi o erro do zagueiro, né? Eu acho que no primeiro ele poderia ter ido melhor, mas, assim, mesmo que ele tenha alguma parcela, ele tá longe de ser o principal culpado. Apesar de eu não responsabilizar ele, também é inegável que vai ter outros goleiros que iam ter uma melhor participação ali e evitariam o gol de alguma forma. Mesmo que fosse num milagre, mas conseguiria evitar o gol. Então, ele não conseguiu evitar nenhum dos dois lances, que foram os dois lances perigosos do CSA. Teve esse outro lance que ele não encaixou a bola, espanou. Vou deixar ele com laranja. Muito bem, laranja para o Muriel. Vamos para a dupla de zaga, o João Maestro e o Carlinhos. A dupla de zaga hoje, assim, foi muito segura, sabe? Isso permeou o jogo inteiro. Eu vou deixar vou logo avaliar os dois juntos, vou deixar os dois com vermelho. Vermelho mesmo? Sem... Vermelho. Assim, foi o jogo inteiro. Se o Náutico tivesse tido uma defesa... Eu não estou falando só dos lances do gol, não, tá, Fábio? Durante o jogo inteiro, eles demonstraram insegurança. Mesmo que ele tivesse tomado esses dois gols, mas no restante do jogo eles tivessem demonstrado uma certa segurança, eu acho que até o Náutico, como time, ia ter mais confiança e até ter jogado um pouco melhor. É como se o miolo de zaga hoje puxasse o time para baixo, sabe? Muito bem, então avaliação negativa. Aí todo mundo negativo, né? O laranjinho e o vermelho. E o Marcos Ítalo? Contra o Veja, Jogou. o Marcos Ítalo, vou citar logo uma falha dele. Teve um lance no primeiro tempo que ele tentou sair jogando, estava com campo livre e tal, ele se enrolou com a bola e entregou a bola para o time do CSA. Mas tirando isso, ele teve bons lances, tá? No primeiro tempo, pelo menos duas jogadas foram a chegada dele. Uma na linha de fundo, que ele tenta tocar voltando, e um outro lance que ele chega dando uma cabeçada na bola. O goleiro do CSA faz a defesa e depois ele erra também, acaba errando no rebote também. Mas foi uma chegada surpresa que ele teve dentro da área. No segundo tempo, teve essa jogada que eu citei
do cruzamento que ele fez com o Marco Antônio perdeu o gol, tá? Então eu considero, na verdade, que o Marcos Ítalo, ele acabou sendo um dos melhores em campo. Teve um belo corte que ele deu numa jogada que, apesar de que ele estava, eu acho que ele estava um pouquinho mal posicionado, ele estava fechando muito para dentro da zaga, mas o jogador do CSA vinha com a posse de bola entrando dentro da área, ele chega de carrinho e bota essa bola para escanteio, tá? Acabou praticamente sendo uma bola salva por ele, mas eu acho que teve uma falhinha no posicionamento, ele tinha que estar um pouco mais aberto, até para evitar essa penetração do ponto esquerda do CSA, mas eu acho que ele foi um dos melhores em campo pelo Náutico. Eu vou colocar um verde musgo aí para ele. Muito bem, verde musgo aí para o Marcos Ítalo, vulgo Buiú, né? Primeira avaliação positiva do Náutico nesse jogo contra o CSA. E o Luiz Paulo? Foi bem contra o Belo e hoje? Foi bem também? Não, hoje ele, digamos que ele foi um pouco regular. Não apareceu tanto quanto no jogo do Botafogo. Não cometeu falhas defensivas, foi um pouco mais tímido no ataque, como eu disse, né? Ele até. É porque o Vinícius também não jogou bem hoje. Então, ele, quando chegava lá, ele pegou um Vinícius que não estava numa partida boa, não estava na partida inspirada, e faltou um apoio do meio campo, como eu estava citando antes, né? Não adianta chegar, principalmente quando a zaga do adversário estiver postada. Mesmo que ele chegue lá e ele dobre junto com o ponto esquerda, no caso, precisa de um apoio, seja de um volante, seja de um meia. No caso do Náutico, na configuração tática que o Náutico joga, tem que ser do meia, tá? E isso dificulta um pouco o trabalho. Então, coloca um amarelinho aí para o Luiz Paulo. Muito bem, vamos para a dupla de volantes, Igor Pereira, né, que saiu ainda no primeiro tempo, e o Auremir, que aparentemente vai ter a confiança do Hélio, né? Vai recuperar o Auremir. Né? Até porque não tem outro. Ainda mais agora que o Igor Pereira machucou, é Auremir e a Fé no Morumbi, terça-feira. O Igor Pereira, assim, é um problema muito grande, assim, o Náutico perdeu o Igor Pereira nesse momento. É o volante de mais pegada, é o volante que vem jogando melhor também. O Auremir vinha fazendo partidas ruins ultimamente. Eu achei ele operante enquanto ele estava em campo, não participou de nenhuma falha, estava fazendo o dele corretamente. O time estava melhor do que o adversário em campo. Vou deixar um amarelo aí com ele pelo tempo reduzido em campo. E o Auremir, veja só, acho que o Auremir teve... Ele não começou tão bem, mas eu acho que a partir do momento que ele deu o passe para Paulo Sérgio, ele criou uma confiança maior. E ele também ficou mais sobrecarregado, né? Com a saída do Igor Pereira, ele precisou ser o cabeça de área de fato. O Marco Antônio substituiu o Igor Pereira, o Marco Antônio sai mais para o jogo. Eu vou deixar ele com amarelo, tá? Não vou colocar que jogou bem. O amarelo tá bom para ele. O começo da partida não foi tão legal. Eu acho que puxa um pouco a nota para baixo. Patrick Alan. O Patrick Alan é o problema aí. O Patrick Alan, ele tem que participar mais do jogo. Ele tem que corrigir essa movimentação dele. Tá muito na cara. Se você pegar, dá para pegar 3 lances no segundo tempo que o Paulo Sérgio desculpa, no segundo tempo não, no primeiro tempo, que o Paulo Sérgio tá dentro da área, o Vinícius tá dobrando junto com o Luiz Paulo e ele tá perdido ali entre a bola e o Paulo Sérgio. Ele não pode ser um jogador perdido ali, ele não pode ficar esperando que toquem a bola para ele, ele não pode ficar esperando que a jogada se desenvolva e ele pegue um rebote. Não, ele tem que ir para aonde a bola tá e conseguir fazer uma triangulação, fazer uma jogada, uma infiltração, coisa que ele fez no lance que eu citei do segundo tempo. Desculpa, do lance do Marco Antônio, no segundo tempo, exatamente. Que é quando o Auremir está saindo com a bola, ele está lá engrossando a linha, dentro da linha de defesa do adversário, ele sai daquela posição, tá? Vai para de encontro com o Auremir, dá a opção, ele recebe essa bola e já espeta o Marcos Ítalo na ponta direita. O Marcos Ítalo cruza e o Marco Antônio perde o gol. Ele precisa fazer isso. Ele tem que entender que ele precisa fazer isso. Ou então ele vai para o banco, tá? Então, eu acho que o Patrick Alan, hoje, pelo trabalho que ele está fazendo, ele e Vinícius é o que mais falta, mas eu acho que ele está pior. Porque o Vinícius, eu gostei da movimentação do Vinícius no jogo contra o Botafogo, por exemplo. Hoje ele foi muito mal. Mas o Patrick Alan é sempre
é sempre a mesma. É sempre faltando, é sempre fugindo das jogadas, não indo de encontro à bola, e isso dificulta muito para o time. Então, vou colocar o Patrick Alain com vermelho. Então, avaliação negativa para o Patrick Alan. Vamos para o ataque, né? Começando com o estreante, o Kelvin. Olha, Deixou boa impressão? eu não gosto do jogador. Eu vi pessoas elogiando ele no primeiro tempo. Assim, o único elogio que pode ir para ele não é nem para ele, é para a disposição tática que ele em campo oferece. Mas pode jogar qualquer jogador ali. É o famoso 4-3-3, né? É você abrir o campo do adversário, tornar o time mais fluido. 4-3-3 fornece muito isso, né? Mas ele mesmo atuando, eu vou lembrar do gol que ele deu a possibilidade no primeiro gol do CSA, onde ele ficou fora de campo e deixou o jogador em condição. Na parte do ataque, eu acho que até o Marcos Ítalo acabou fazendo ultrapassagem melhor do que ele, tá? Não gostei da partida de Kelvin. Colocar um laranja para ele, que eu tenho tanta má vontade com ele, que ele na minha mão vai tomar tanto vermelho, que no jogo de hoje eu vou deixar com laranja. Muito bem. Você tem má vontade com o Kelvin, mas com o Vinícius é diferente. Já acabou a paciência com o Vinícius ou não? Não é que perdeu a paciência. Olha, eu vi. Boa parte da torcida hoje estava pegando no pé de Vinícius. Veja só, a partida de Vinícius foi ruim, tá, Fábio? Pode colocar o vermelho nele aí. A partida dele foi ruim, ponto. A partida passada, eu vi algumas pessoas cobrando de Vinícius e eu acho que Vinícius fez um bom jogo. Um jogo ok. Mas não precisa ser mais decisivo, não? A expectativa Precisa. era essa, né? E ser diferente para a Série C. Precisa. Mas veja, no jogo de hoje teve problemas muito mais graves. E no elenco do Náutico tem problemas muito mais graves. A volúpia que eu vi a torcida hoje reclamando de Vinícius, eu só digo uma coisa. Se Vinícius hoje for um problema para o Náutico, é porque o caminho do Náutico é a Série D. Eu não posso aceitar Vinícius como um grande problema. Ele é um cara que precisa render mais, óbvio que tem que render mais. O time também tem que dar mais opções. Eu estou citando aqui momentos táticos onde o Vinícius está com a bola, que falta jogadores chegar junto para poder. Não adianta botar Vinícius e achar que ele vai passar por cima do lateral e do zagueiro e fazer o gol. Você vai ter que dar movimentações para que o jogador consiga produzir. Tá? E eu acho que falta o Náutico chegar e dar essas opções. Dito isso, na partida de hoje, de fato, ele não colaborou em nada. Jogou mal. Tá o vermelhinho aí para ele. Agora, eu acho que não adianta pegar esse bucho todo com o jogador, porque tem jogadores aí que comprometem. Até pela posição, o jogador de ataque acaba sendo mais privilegiado. O Vinícius ter jogado mal hoje, ele não comprometeu a partida. Olha, veja, eu estou dando esse desconto à posição, mas veja o cara que joga do lado inverso a ele. Ele também não jogando mal, ele não era para comprometer, mas ele comprometeu. Ele conseguiu se colocar numa jogada aonde ele foi o principal protagonista do gol tomado pelo Náutico. Então, por que eu vou fazer uma celeuma em cima de Vinícius, onde tem problemas muito mais graves nesse time? E, na verdade, Vinícius pode ser uma solução. Eu registro que ele foi mal. Segue a vida e para os próximos jogos a gente vai depender dele. Muito bem. E para fechar o time titular, Paulo Sérgio. Fez um belo gol. Teremos o verde Paulo Sérgio para Paulo Sérgio? Ou demais? Não, demais não. Pode colocar o verde Paulo Sérgio, crava e acabou. O centroavante nunca morre, recebeu uma bola. Não era essa chance clara de gol, não, meu amigo. Olha, Romário que aposentou faria esse. Paulo Sérgio em atividade faria esse. Eu não sei se tem outros que fazia, não. Sinceramente, não sei. Não tenho certeza. Haaland, não sei se fazia, não. Pedro no Flamengo, pode fazer. Veja só, Fábio. Pode ser que eles fizessem. Mas eu não tenho certeza. Quem fez foi Paulo Sérgio. Sinuquinha, no cantinho. É isso. A finalização cruzada não é fácil, né? É realmente um belo gol aí do Paulo Sérgio. Inclusive, um dos poucos verdes, né? Ele e o Marcos Ítalo foram os únicos que se salvaram aí da guilhotina Altos Rildo nesse jogo contra o CSA. Bom, do banco, alguém salvou? Ryan e Marco Antônio, eu sei que não. Não, e Hélio Borges, Jesus Cristo. Olha, pode colocar Hélio Borges no vermelho junto com o Arnaldo.
E olha, esses dois teve um momento triste, assim, pela humanidade, tá? Foi quando o Hélio Borges, junto com o Arnaldo, Fábio, eles começaram a jogar junto no ataque do Náutico. Meu irmão, a impressão que eu tinha é que se você joga ali uma prova de pré-escolar, aquela que a figura vem pontilhada, e botasse para um dos dois fazer a prova, tirava nota baixa. Meu irmão, uma alimentação intelectual ali, com os dois juntos, eram muito próximos ali, era como se eles pensassem assim, vamos fazer tabela nós dois aqui para chegar ao gol. Assustador, velho. Eu fiquei assustado ali com os dois jogando junto. Horríveis, horríveis. Pode colocar o vermelho aí nos dois. O Marco Antônio, o principal responsável dentro das 4 linhas, o resultado é na conta do Marco Antônio. Então, pode colocar o Perdeu um vermelho. gol claro e foi expulso, né? Depois. Ryan, responsável também pelo gol tomado, pode colocar vermelho ali em Ryan. O Henderson, eu gostei da entrada do Henderson, mas eu também não gosto de ficar fazendo muito elogio para coisa que também não produziu grandes coisas assim. Não foi a entrada dele que fez o Náutico fazer um gol, que mudou a partida, mas ele entrou e fez as coisas certinhas. E na verdade o Henderson é muito isso, tá? Ele tem que fazer as coisas ali dele certinho. O problema é que tem jogo que ele entra e nem isso ele faz, mas no jogo de hoje ele fez. Ele entrou, ele pega a bola aqui, dá o passe ali certinho, ele consegue girar essa bola, consegue correr ali, dando opções, procurando outras jogadas sem ser a óbvia. Então, se ele pega a bola, ele não vai só tocar para o cara que está a 3 metros dele. Às vezes ele espera mais um pouco, conduz essa bola para um outro lado e já procura uma outra opção. No jogo de hoje ele fez isso, mas foi muito prejudicado com a expulsão, né? Aí o Náutico com homem a menos aí tinha muito o que ele fazer. Deixa um amarelo aí com ele. Muito bem, então, jogadores avaliados, o melhor em campo vai para o Paulo Sérgio. Isso, Paulo Sérgio. Bom, vamos para Hélio dos Anjos, porque tivemos o time aí bem vermelhinho, né? E amarelinho. Mas, por incrível que pareça, o coletivo, ele não foi de todo ruim. Isso. O desempenho individual dos jogadores de muitas peças foi muito questionáveis, mas como coletivo, o Náutico foi um time que mostrou certa capacidade, ao mesmo tempo que mostrou muitas falhas. E, de novo, eu acho que para o início do trabalho isso é interessante, Fábio. Mostrou mais intensidade, né? Assim, mostrou imposição, mesmo fora de casa, se impôs. O problema é eu chegar aqui e analisar um time burocrático, porque time burocrático você não consegue imaginar de onde é que vai sair. Aí eu vou ficar dependendo do quê? De jogar em casa e torcer para uma bola parada e sabendo que fora de casa eu já estou fadado ao fracasso. Então, Hélio está começando o trabalho dando opções, mostrando algumas variações na hora de atacar, que é positivo pelo Náutico, que isso é uma deficiência grande do Náutico, mas ao mesmo tempo também que expõe algumas feridas do time, tá? Que eu acho que não está muito na conta dele, que é o assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, que precisa ser pontuado. Então eu vou colocar mas também acabou perdendo o jogo, tá? E teve seus problemas também. A entrada de Ryan é injustificável. A própria escolha de Kelvin também é questionável. Deixar aí dos Anjos com laranja. Então, laranja para Hélio dos Anjos. Enfim, você gostou do coletivo? Enxergou a evolução? Eu acho que o coletivo, em muitos momentos, deu boas opções. Mas também é o mesmo time que também demonstrou as suas vulnerabilidades. Aí, analisando como um todo, eu prefiro que tenha sido assim. Sim. Porque eu acho que é um caminho de trabalho melhor. Mas o produto final não deixa de ter sido uma derrota, né? Então o Hélio dos Anjos está pagando pela fragilidade do elenco, é isso? E aí você já pode entrar no assunto da diretoria de futebol, que esse é o grande problema do Náutico, a falta de um elenco mais robusto e jogadores mais confiáveis. E aí o Hélio dos Anjos também não é mágico, né? Ele chegou há 10 dias, também não tem muito o que fazer a curto prazo. Exato, Fábio. Porque veja só, o Náutico vinha com problemas sérios com o Marquinhos Santos, apesar de que os problemas dos erros do departamento de futebol, eles sempre tiveram presentes, são erros assim, absurdos. Para citar em 2025, esquecendo 2024, que
o vice-presidente de futebol do Náutico, ele está no ano passado também. Ele é responsável por muita coisa que aconteceu na reta final do ano passado. Mas só olhando para 2025, problema da zaga do Náutico. Essa zaga Macho e Carlinhos, ela foi estreada no jogo passado. Tá? Problemas no gol. Muriel chegou ali no meio dos regionais. Tá? Que é um nome que eu fui obrigado a criar esperança em cima de Muriel, porque a gente tinha Douglas Borges. Mas não é um nome que nunca foi um consenso assim de dizer, pronto, agora temos um paredão. Nunca foi isso, Fábio. Agora, sempre foi ponderado o seguinte: no momento que o Náutico trouxe ele, o mercado, Fábio, era limitadíssimo. Limitadíssimo. Não tinha opções. Agora, quem se colocou nessa situação? O departamento de futebol, que não soube contratar o goleiro necessário para o ano de 2025, para os objetivos que o Náutico precisava cumprir em 2025, quando contratou Douglas Borges. E na reação toda da torcida, deu de ombros para a torcida, praticamente chamou a torcida de histérica. A gente que fez uma análise individual do jogador chamou a nossa análise de rasa e viu. Disse que a gente fez discurso de ódio contra o jogador. O jogador joga pelo Náutico 2 jogos, 2 falhas, é dispensado. Coloca o Náutico na justiça, Fábio, pedindo 500 mil. Tá? E para terminar essa feijoada de incoerência, esse jogador é representado pelo grupo que está fazendo proposta pela SAF do Náutico. Sim, é só para botar cereja do bolo nessa bagunça toda, porque, meu irmão, o cara, o Francésio, ele é dono de uma agência de jogadores que agencia o Douglas Borges. Muito se levantou que ele teria influenciado na vinda de Douglas Borges para o Náutico. Eu não acredito nisso. O Náutico sempre quis Douglas Borges. Até para a temporada do ano passado, o Náutico já tinha tentado. Quando o Náutico contrata Douglas Borges, esse grupo nem estava numa conversa tão grande com o Náutico em relação ao SAF ainda. Perdão. Então eu não acredito nisso, mas também eu acho que o jogador, quando ele sai, ele foi jogar no time carioca, então não é que ele ficou desempregado. Eu acho que, como representante do jogador, teria como ele dizer assim: meu irmão, eu tô aqui negociando, tô para comprar esse clube, vai ficar muito mal tu sair agora e colocar ele na justiça, pedindo esse valor ainda mais, tu tá indo para um novo clube, segue tua vida, ou senão eu mesmo resolvo ali a questão contigo. Agora, ficar essa situação do cara negociando a SAF, enquanto um agenciado seu, nesse período, tá com essa causa aí desse tamanho, é meio estranho. Mas é outra responsabilidade que eu coloco na conta do vice-presidente de futebol. A zaga, né, como eu citei, o Náutico contratou Fagner Alemão e Ryan. Ryan, que tem uma regularidade, Fábio, impressionante, desde o ano passado, que ele joga a Série C falhando quase todo jogo. Tá? E ele teve um início de ano muito ruim, e do nada ele reapareceu jogando de titular, ainda com o Marquinhos Santos. Aí Hélio dos Anjos chega, ele até vai para o banco, mas no jogo de hoje acabou entrando. Inexplicável, tá? E todos esses problemas, eles estão presentes no time hoje. Porque se Ryan precisou jogar porque ele está no elenco, Arnaldo, um jogador que o vice-presidente de futebol do Náutico, Fábio, deu entrevista dizendo: Ryan não vai ficar no Náutico porque ele não tem condição de jogar 2 tempos. E aí o Náutico renova com Ryan, com Arnaldo, tá? E Arnaldo hoje é um dos piores jogadores do elenco. Quando ele entrou no lugar do Marcos Ítalo, afundou o lado direito do Náutico, tá? E o Náutico vai ter que jogar tanto com Arnaldo quanto com Ryan como primeira opção de zagueiro lá no Morumbi. Num jogo pela Copa do Brasil valendo aí uma cifra altíssima. Então, tudo isso está dentro do campo. O Náutico perdeu Souza, foi o Marquinhos Santos que pediu a saída de Souza. Eu não questionei muito, porque eu vi muito torcedor do Náutico se portando como viúva de Souza. Assim, eu tenho minha dignidade, eu não vou. O Náutico tinha acabado de perder do Retrô em casa, e eu não vou ficar sendo viúva de Souza. Ah, porque Souza é melhor. Meu irmão, o Náutico perdeu dentro de casa. Ali, se saísse 6 jogadores, eu não estava nem aí. O treinador pediu, tem o que fazer. Agora,
o departamento de futebol tem que contratar um substituto. O Náutico não contratou o substituto. E agora o Náutico perdeu o Igor Pereira para o jogo de hoje, no meio do jogo de hoje, e vai jogar no Morumbi só com o Aldemir, que nem é primeiro volante, improvisado primeiro volante, e de segundo volante vai ter que jogar com o Marco Antônio, que é o porra louca que a gente vê toda a partida. E no próximo jogo nem Marco Antônio, né? Porque ele tá suspenso. E quando voltar para a Série C, não vai ter Marco Antônio. E pode ser que não tenha ainda Igor Pereira, que ninguém sabe a contusão, o grau da contusão. Então, veja, todos esses problemas, eles estão dentro de campo. Tem torcedor que vai dizer assim, não, mas hoje o problema foi só a zaga que falhou ou o Marco Antônio que foi expulso. Gente, mesmo com a zaga tendo seus problemas, Marco Antônio ser expulso, e eu não vou botar só esse jogo, vou botar o jogo do Botafogo da Paraíba, vou botar o jogo do Itabaiana, teria como o Náutico, se não tivesse cometido esses erros que estão presentes hoje, que entram em campo, o Náutico teria uma pontuação melhor do que 1,9. E só para terminar, Fábio, eu não consigo entender a decisão do Náutico de permanecer com o Eduardo Granja como chefe de futebol, depois de todos esses erros. Eu nem estou contando aqui os erros de 2024, poderia passar aqui meia hora citando os erros de 2024. E quando você contrata Hélio dos Anjos chega com a equipe inteira. É óbvio que Hélio dos Anjos ele vai trabalhar com as pessoas do clube, com a turma da casa, tal, ele consegue ali arrumar uma função para cada um. Mas se não tiver ninguém na casa, a equipe dele dá conta. Porque ele chega com o filho dele, Guilherme dos Anjos, que é como se fosse um segundo treinador. Ele chega com o Marcelo, que está com ele há muito tempo, que dá treinamento, faz tudo. Dudu Capixaba, que é um auxiliar que já foi fixo do Náutico, é um treinador também. Chega com seu preparador físico. Ele chega com todo mundo. Ele chega com equipe. Então agora, mais do que nunca, era hora de você avaliar os erros do seu chefe do departamento de futebol, já que o departamento de futebol ele acaba sendo deslocado, Fábio, para o setor Hélio dos Anjos, porque Hélio dos Anjos ele chega como se fosse um outro departamento. É um departamento que vai... Na segunda janela, que vai abrir em junho, o Hélio dos Anjos vai contratar todo mundo, né? Exato. Vai ter que abrir o bolso aí. Exato. Então, veja, não tem porquê você não pegar esse momento que você já tem tudo na mão de Hélio e você fazer uma avaliação do trabalho do seu atual departamento de futebol, que errou em tudo. Daqui a 3 meses, Fábio, acabou o mandato do atual presidente. E ele vai ser responsabilizado por 2 dos piores anos da história do Náutico. E vai ser rotulado como um dos piores presidentes. E o grande responsável por isso é o senhor Eduardo Granja. Eu queria entender o motivo dele continuar com o Eduardo Granja e não responsabilizar Eduardo Granja pelas falhas que ele teve em 2 Série Cs. Assim, é incompreensível. Muito bem, Axel. Então é isso, né? Acho que o Hélio dos Anjos aí vai ter que esperar, vai ter que ir com esse time aí até, eu tava vendo aqui, até a 8ª rodada, é esse time aí, né? A janela abre no dia 10 de junho. E o problema é esse jogo do São Paulo. Esse jogo do São Paulo, a vontade de mandar a cartinha para a CBF é grande. Mas assim, esse jogo é o quê? Compete, tenta sonhar ou foca na Série C, bota o reserva? Qual é a estratégia? Veja só, dado os problemas que o Náutico começou a Série C, juntando com os desfalques que vai ter para a próxima partida e pelos problemas do elenco, a vontade que eu tenho de mandar a cartinha, Fábio. Obrigado. Estou esperando aqui ainda o Pix das outras fases que eu passei, que você ainda não pagou. Então, agilize isso aí que eu preciso pagar meu elenco. Obrigado pela oportunidade, mas até ano que vem. Quer dizer, ano que vem não, que o Náutico não se classificou para a Copa do Brasil ano que vem. Até 2027. Ou isso, ou mandar o Sub-20. Porque eu tô com medo desse jogo. Eu vou tomar um Rivotril antes da partida e depois da partida eu vejo o resultado. Mas o fato é que esse elenco contra times de Série A tiveram uma boa resposta até aqui, né? Então, talvez seja um jogo que... Dizem que era Marquinhos, né? Vamos ver, né? Se era Marquinhos ou o elenco, né? Que tem uma facilidade ou entrega maior, né? Claro que esse jogo movimenta e é o tipo de jogo que os caras vão querer jogar também, né?
Elenco Maria Série A, né? Na hora que pega um Série A, joga. Tem que ser transmissão do Sport TV Premier, os caras, pô, agora vamos jogar. Nosso futebol, aí os caras, pô, nosso futebol, correr aqui pro nosso futebol não dá. Aí quando muda a transmissão, os caras, o desempenho melhora. Vamos ver, né? O jogo é quarta, né? Jogo difícil no Morumbi. É terça já? Então tem muito tempo não. É basicamente aí descansar, viajar, né? O jogo vai ser no Morumbi e aí tentar um bom desempenho. Eu acho que vai com o time titular, né? Assim, falando do que deve ser estratégia. Até porque os caras querem jogar, é o tipo de jogo que os caras de fato querem. E assim, também não dá para abrir mão, né? Assim, o calendário da Série C não é tão apertado, né? Então, só joga uma vez por semana, então. E o Brusque, que é o próximo adversário, também joga, né? Também joga joga a Copa do Brasil, né? Eu tô curioso se tomar uma traulitada, o que a direção vai fazer com os ingressos do jogo dos aflitos. Botaram o ingresso, meu amigo, uma cavalice o preço do ingresso. Quanto? Eu não tô nem lembrando agora, mas é quase R$200, uma coisa assim. É uma cavalice. Então... Primeiro lote, o lote ainda vai subir o preço ainda. Acho que vai chegar uns 300 pau. Qualquer coisa faz que nem o Belo, vende mando de campo aí e ganha uma grana, assim. Pelo menos investe aí quando abrir a janela. Tu não sabe que Pernambuco é orgulhoso. Tu não sabe que Pernambuco é orgulhoso, pô. Fica na merda, mas o orgulho é lá em cima. Mas 6 milhas, hein? 6 milhas tem com. É porque ninguém vai comprar São Paulo por 6 milhões, né? Olha, se for um milho bom, eu trocava até por 6 milho. Milho bom para fazer uma canjica. Muito bem. Bom, tem Copa do Brasil, mas o fato é que o Náutico tem 2 jogos em casa, né? Brusque e Confiança. Nessas 2 partidas, os 6 pontos são inegociáveis, né? Se não fizer 6 pontos aí, Atuzildo, prepare o coração porque vai sofrer. Se não fizer 6 pontos aí, já vão querer a cabeça de Papai Hélio. São jogos em casa, né? Tem esse detalhe. Uma multa milionária. Aí o pobre Timbu vai percorrer caminhos complicados. É aquilo, né? Hélio de fato era a melhor opção, mas é aquilo, né? Se der errado também, vai dar muito errado, né? É o 8 ou 80, né? Hélio dos Anjos. Ou ele dá tudo certo e sobe o time e é isso, ou dá errado e mais um novo processo aí no Náutico. Mas no do Hélio, né? Ele tirou o processo que ele tinha, como foi? Como se resolveu aquilo, Adciano? Rapaz, não faz pergunta difícil essa hora não, Fábio. Eu não faço ideia. Ele nas entrevistas disse que nunca colocou isso aí como empecilho. Engraçado que ele fala isso, nos meus ouvidos chegou da seguinte forma: não, o que eu tenho tá lá e eu vou receber pelo pé. E vamos fazer o contrato a partir de agora. Eu entendi assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Hélio dos Anjos usa essa máxima aí. Bom, para finalizar, tem um superchat aqui do Setor Azul. Ganhei a primeira, finalmente. Simbora subir juntos. O Retrô venceu, hein? Venceu o Figueirense, né? No primeiro tempo ainda do Figueirense deve ter ajudado. O Figueirense abriu o placar, né? E o Retrô virou. Inclusive o Retrô é o único time pernambucano que venceu nas 3 primeiras divisões, hein, Alceu? Cuidado com o Retrô aí. Olha esse dado, hein? Olha esse dado. Esse dado aí é tenso. Retrô sozinho tem mais pontos que Náutico e Sport somados. É uma vitória em 12 jogos. A Série A já teve 6 rodadas ou foi 5? 6. Foi o 6º jogo do Sport, né? Uma vitória em 12. O Náutico tem 1 ponto, né? O Sport tem 2, 3. O Retrô já tem 4. Olha o Retrô aí. Sendo um orgulho pernambucano, nesse início de Brasileirão. Bom, mas é isso. Mais alguma coisa? Podemos... Não é isso. Pode passar a régua. Podemos ir. Então, passada a régua aí em CSA 2, Náutico 1, né? Vitória do time alagoano, que vai dar trabalho. Esse CSA é chato. Eu acho que é time para G8, viu? Eu tenho essa sensação que vai brigar ali por classificação. Então, um time competitivo, né? Tem um bom técnico, viu? O técnico do CSA eu gosto bastante, que é o Igor Magalhães. Acho que vai brigar ali por classificação. O Náutico também, viu, Atsildo? Eu acho que Papai Hélio vai
Vai fazer o Acho time que, ligar o motor. acho que eles precisam entrar no rumo rapidamente. Não pode esperar muito, não. É, também não pode vacilar demais, mas eu acho que o Náutico também vai pegar G8. L dos Anjos pode até não subir, mas G8 ele vai pegar, não é possível. Assim, L dos Anjos sabe as manhas da Série C. Bom, é isso. Valeu para todo mundo que acompanhou. Aulus Mendes, o Jamerson Eduardo, o Neville. Ele fala como o Náutico contrata Kevin, fraco até no vídeo compilado de melhores momentos. A Eu galera acho, tava acho, acho pegando no muito pé fraco. aqui do Eduardo Granja, né? Danilo Maciel, advogado de Thales Santos, tá por aqui também. Sandro Fernando, Baióis, enfim, João Pedro, Saulo Lessa, todo mundo que interagiu aqui. Valeu pela participação. Valeu, Rodrigão Carvalho, que esteve aqui na direção e trabalhos técnicos. Valeu, Otsildo. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Bom domingo para vocês. Ótima semana.